Olá, pessoal. Bem-vindos e bem-vindas à nossa disciplina Inglês Técnico e Científico, agora na unidade 2, que é intitulada Reading Strategies 2, aqui com o seu professor Joniério de Souza. Na aula de hoje, vamos trabalhar uma técnica chamada Prior Knowledge. Então, passemos a ela. Na aula 5, Prior Knowledge, trabalharemos o objetivo desta estratégia, conhecimento prévio, falaremos da sua definição e de sua importância na compreensão leitora, trabalharemos algumas estratégias para reconhecer e ativar esse conhecimento prévio antes da leitura de textos técnicos científicos e faremos a aplicação prática desta técnica de conhecimento prévio na compreensão textual. Sigamos. O objetivo desta aula é utilizar seu conhecimento prévio para antecipar conteúdos e melhorar a compreensão de textos em inglês técnico-científico, especialmente na área de matemática. Nós tivemos uma técnica semelhante lá na unidade 1, estamos agora iniciando a unidade 2. Essa técnica falava de palavras conhecidas, ou seja, palavras que vocês já conheciam ou que já faz parte do arcabouço de vocabulário de cada um de vocês. Quando nós falamos nessa técnica Prior Knowledge, nós não nos referimos exatamente a essas palavras conhecidas. Nós estamos apresentando uma técnica, vamos dizer, que seja cognitiva, que vai proporcionar aos senhores o acionamento desse conhecimento prévio, por meio de algumas estratégias, por meio de algumas perguntas que eu vou apresentar aqui nos próximos slides. Mas eu gostaria de frisar que há uma semelhança entre a técnica palavras conhecidas, que nós vimos lá na unidade 1, e esta técnica conhecimento prévio, que seria, na verdade, acionando o conhecimento prévio que cada um já traz consigo. Pois muito bem, o que é a técnica Prior Knowledge, conhecimento prévio? Refere-se à informação que um leitor já possui antes de se deparar com um novo texto. A importância desta técnica reside na sua capacidade de ajudar o leitor a fazer conexões com o novo conteúdo, antecipar informações e inferir significados, o que facilita a compreensão e a retenção da informação. Já que tocamos aqui nessa questão de fazer conexões, eu me lembrei agora de uma técnica cognitiva chamada Making Connections, que tem muito a ver com esta técnica que eu também chamei de cognitiva Prior Knowledge, que seria acionando o conhecimento prévio. Fazendo uma analogia a esta técnica Making Connections, a proposta é que se faça conexões com 3 pontos: text to text, text to self e text to world. Text to text seria você se perguntar: o que eu já li acerca desta temática em livros? Ou seria: what does this remind me of in another book I've read? O que isto me faz lembrar em um outro livro ou em outros livros que eu li? Essa primeira conexão. A segunda conexão, text to self. A conexão do texto comigo mesmo. E aí você se pergunta: what does this remind me of in my life? O que este texto me faz lembrar na minha vida? E a última conexão, já que eu estou falando aqui de fazer conexões com um novo texto, aquela leitura, aquela abordagem preliminar, você vai então se fazer esse terceiro questionamento, que seria a conexão text to world, né? Ou seja, do texto com o mundo. Então seria: what does this remind me of in the real world? Né? O que isto me faz lembrar com algo no mundo real? Então essa conexão, ou seja, essa ativação do conhecimento prévio,
você pode fazer, sim, com essas 3 perguntas, logo no início, quando você fizer aquela primeira abordagem, utilizando as técnicas da unidade 1, que são informações não verbais, palavras conhecidas, palavras transparentes e palavras repetidas. Então, aquela leitura, né, aquela abordagem inicial, você pode e deve acionar esse conhecimento prévio por meio de algumas perguntas. Vamos em frente. Esta técnica, ela é também conhecida como background knowledge. Eu acho que vai ficar muito claro agora. Por que prior knowledge é sinônimo de background knowledge? O que seria background? Background é toda a sua bagagem pregressa, é toda a sua bagagem cultural, é a tua história de vida, o teu conhecimento que foi acumulado ao longo da tua vida. Por isso que é chamada também de background, né? Quando você aciona o conhecimento prévio, você aciona a tua bagagem de vida, a tua vivência, né? A tua história de vida, a tua vivência pregressa. Então diz assim, que a compreensão ela depende do conhecimento prévio que está armazenado na memória do leitor, só precisa ser acionado. E ainda diz que esse conhecimento que vem da aprendizagem acumulada, né, é através, né, por meio de todas as experiências vividas. E esse conhecimento se torna crucial para fazermos hipóteses e inferências, né, que são aí, que a inferência é uma outra técnica que ainda vamos trabalhar mais na frente, que ajudam na compreensão do texto. Pois muito bem, como acionar então o conhecimento prévio? Eu falei lá no começo sobre, eu fiz uma analogia com a estratégia cognitiva Making Connections. Mas vamos deixar um pouco de lado aquelas três perguntas e vamos então trabalhar diretamente com esta. Então, ativar, né? Como eu faço para ativar o conhecimento prévio? Deixa eu pegar aqui o apontador, o laser. Bons leitores aplicam o que eles já sabem em suas leituras, ou em sua leitura, ou na sua leitura. Esta estratégia ela ajuda os leitores a trazer sentido ou a dar sentido e fazer conexões com a sua leitura. Quando usá-la? Antes da leitura e durante a leitura. Antes da leitura, porque você vai observar aquelas informações não verbais, você vai decodificar o título, né? Você vai ver ali algumas palavras cognatas, ou seja, transparentes, e aquela primeira abordagem, né? Com aquelas informações feitas na primeira abordagem, você então ativa, né, esse conhecimento que está armazenado lá na tua memória. Você vai ativar por meio de 2 perguntas. Vamos lá. What do I already know about this? What do I already know about this? O que eu já sei sobre isso? Mas perguntar mentalmente. Você viu você buscou, você aplicou a técnica informação não verbal, você verificou uma imagem, você viu um título, você viu uma palavra que estava em negrito, em itálico, né? Você viu a formatação, então você tem ali, né, já algumas informações prévias. E aí, de posse dessas informações prévias, você vai se perguntar, né, o que eu já sei sobre isso, mentalmente. Segundo, você vai perguntar, what experiences have I had? What experiences have I had? Quais experiências eu tive, né? Quais experiências eu tive com relação a esta temática que eu pretendo iniciar a leitura? Deixa eu voltar aqui. Muito bem. Então, eu trouxe aqui uma atividade prática. Tá? Vocês têm aqui um texto imagético, né, que diz muito. Né? Tem aqui um robozinho. E tem uma palavra que está em destaque, que é, lembram lá da primeira técnica de informação não verbal? Então, uma palavra que está em negrito, né, que está em destaque, no caso aqui é o título, que diz assim, why math is important in today's technologies. Né? Então, você vai dizer que é porque a matemática é importante
nas tecnologias de hoje, né? Atuais, né? Nas tecnologias de hoje, do dia de hoje. Trouxe aqui um outro texto imagético, mas também ele tem aqui o título, que seria um texto destacado, né? Aqui na cor amarela. Why logarithms are important in coding and computer science, né? Por que logaritmos são importantes na programação e na ciência da computação, né? É assim que eu digo programação, em inglês é coding, tá? E você percebe que aqui, pela imagem, a imagem faz parte lá daquela primeira, né? Daquela primeira técnica lá da unidade 1, informação não verbal. Então aqui você vai acionar, diante dessa imagem, diante deste título em destaque, você vai se perguntar: What do I know? What do I already know about this? O que eu já sei sobre isso? Eu assisti a uma videoaula que falava sobre programação, né, na ciência da computação, e tinha lá a utilização de logaritmos, né? Também, what experiences have I had? Quais experiências eu tive, né? Eu participei de uma aula prática num curso que participei 2 anos, há 2 anos. Então, você vai então acionar essa informação que está armazenada lá na sua memória. Mais outra atividade prática. Então, você se depara com esse texto, você vai fazer aquela abordagem, você vai utilizar a técnica non-verbal information, né, informação não verbal. Você percebe de um lado que tem aqui, né, alguns objetos de utilização na matemática, e aqui também nós temos uns gráficos de pizza, gráfico de torre, né, e alguns aqui organogramas, e você percebe então que se trata de estatística, né, tem percentual aqui. Então só a imagem, o texto imagético, ele está contemplado lá na técnica non-verbal information, foi a primeira. Então veja que você já sai com algumas informações, né? Só fazendo essa interpretação do texto não verbal. Agora já dá para você... não, ainda não. Tem aqui o que está em destaque, né? Eu tenho Math e tenho Statistics, tá? Então eu tenho a matemática de um lado e tenho estatística do outro lado. Então agora já dá para você acionar, né? O que eu já sei sobre isso? Você faz a pergunta mentalmente. Quais experiências eu já tive com relação a esta temática? E aí você vai lembrar que você já fez um mini curso na internet sobre estatística aplicada, né? Ou que você fez, já assistiu a um documentário, ou uma videoaula, ou você participou de um momento prático, né? Então, acionar o teu conhecimento prévio, o que nós propusemos, o que nós propomos aqui nesta aula de hoje. Vou colocar aqui um Ctrl+, para que vocês percebam o texto. Passemos a ele. Eu posso deixar a mãozinha aqui, não precisa mudar para o laser não, né? Dá para ver a mãozinha. Então, na matemática, há uma estrutura estrita de teorema e prova. Vamos logo fazer a decodificação aqui da parte da matemática, depois versus, né, estatística. Matemática lida com o entendimento de espaço, números, medidas e estruturas de forma simples. E por último, a matemática é uma ciência pura, ou seja, a matemática é uma ciência básica. Passemos à estatística. Estatística é um campo onde pessoas trabalham com dados do mundo real. 2. A coleta, a ordenação, a construção e a exibição de dados brutos são todas abrangidas
pela estatística. Então, o processo da estatística ele passa pela coleta, pela ordenação, pela construção e pela exibição de dados brutos. E, por fim, a estatística é uma ciência aplicada. Professor Junieri, qual a diferença, por favor, nos diga entre ciência pura, que é a ciência básica, e ciência aplicada? Bem, o objetivo da ciência pura é o aumento do conhecimento teórico, tá? Sem a pretensão de que esse conhecimento seja aplicado na solução de um problema da sociedade. Agora, a ciência aplicada, não. A ciência aplicada, ela pega esse conhecimento teórico da pesquisa, da ciência pura, tá? E desenvolve uma solução prática ou uma tecnologia para aquele problema específico, né? Focando na resolução de problemas da sociedade. Eu acho que ficou aí bem entendido. E uma última prática, olha, eu estou aqui antecipando, né, como dizem por aí, um spoiler de um material complementar que eu vou postar agora para vocês lá no ambiente virtual de aprendizagem, tá? De vocês. Pode ver, atividade complementar, unidade 2. Então vamos tentar aplicar essa técnica agora, já se caminhando para o final da aula. O que eu já sei sobre isso? Observando as informações não verbais, vocês percebem aqui uma medalha. Vocês observando também como uma informação não verbal, vamos dizer assim, algo que está destacado, como nós vimos lá na aula 1, né, que seria o título. Então é muito importante decodificar o título, aí como parte dessa primeira estratégia de informação não verbal. No inglês instrumental brasileiro existe uma cunhagem chamada de dicas tipográficas, tá? Então, as dicas tipográficas seria uma outra técnica que nós não vamos trabalhar aqui, por quê? Quer dizer, nós vamos trabalhar, digamos assim, como uma aula específica. Mas eu já aproveito para dizer que a diferença de dicas tipográficas para a aula 1, que foi a utilização das informações não verbais, é que as dicas tipográficas ela é um pouco mais ampliada. Você percebe o título, além da imagem, você verifica uma palavra ou um trecho que esteja entre aspas, né? Então, a gente poderia dizer que elas uma complementa a outra, né? O que é a informação não verbal está dentro das dicas tipográficas. Então, quais seriam essas dicas tipográficas aqui? Ou quais seriam essas informações não verbais aqui? Né? O título, que seria Medalha Fields, honrando a excelência matemática e fomentando o progresso global. Então, veja que a decodificação do título, né, é muito importante, porque o título ele é um resumo. Né? O título ele tem uma carga semântica muito rica. É muito importante vocês gastarem um tempinho decodificando o título. E o título, como ele está em destaque, ele faz parte da técnica primeira, que é a non-verbal information, informação não verbal. E agora também eu falei, né, citei para vocês, que não estava previsto na emenda dicas tipográficas, mas eu trabalhando informação não verbal, né, eu disse que seria mais ou menos a mesma coisa que trabalhar dicas tipográficas. A imagem, né, está também contemplada, seria aqui uma medalha. E eu aproveito também o texto para resgatar algumas estratégias lá da unidade 1. Vamos lá. Quem lembra da estratégia? Palavras transparentes. Seriam a mesma que cognates, né? Cognatas. Então aqui nós temos várias, né, gente? Deixa eu colocar o laser para vocês, eu vou marcar. Marcar texto, isso. Então, cognatas. Olha, nós temos uma cognata idêntica, medal, né? Tem medalha. Nós temos a própria mathematics, né, que é outra cognata. Prestigious, também cognata. Então, nós temos aqui várias palavras transparentes, como vocês bem podem ver, tá? Logo nesse primeiro, eu não vou decodificar todo, porque vocês é que terão que fazer esse trabalho lá na atividade complementar, não ficar aqui só de forma mais superficial. Também gostaria de resgatar a técnica, a estratégia, palavras conhecidas, né? Que são aquelas palavras que vocês
já viram no ensino médio, ou viram na mídia, né? Ou em algum outro estudo que vocês fizeram, que é, por exemplo, o artigo. Deixa eu colocar outra cor aqui. Vou colocar verde. Acho que vou colocar esse verde. Ó, o artigo é uma palavra conhecida, o advérbio frequentemente ou muitas vezes, a conjunção como, né? O próprio verbo to be, que o pessoal chama de to be, o artigo indefinido, né? O que mais? Aqui a preposição by, né? Então vejam que tem muitas palavras que já temos, que já são conhecidos, tá certo? Também gostaria de resgatar com vocês a técnica palavras repetidas, né? Em que se constitui se constituem essas palavras repetidas. Deixa eu pegar um azulzinho bem claro aqui. São aquelas palavras muito comuns em textos técnicos, científicos e, no caso, acadêmicos, não é? Por exemplo, essa palavra aqui, Fields, não, essa aqui. Não é o sobrenome lá, né? Eu não me refiro aqui do Fields, o sobrenome deste cidadão. Eu me refiro à palavra campo, aqui, ó, área, field, né? Ela é uma palavra repetida. Por que ela é repetida? Porque ela é importante, porque ela aparece muito, né? Podemos considerar aqui também, quem sabe, matemático, né? Mathematician. E um pouco mais para cá, a gente poderia ver outra palavra aqui, Junieri, que ela é bem, essa aqui, de repente, international, de repente, international vai ser cognata, não. Então, essa aqui não. Deixa eu colocar aqui um Ctrl Z para voltar. Não está desfazendo. Enfim. Então, eu fiz aqui rapidamente, né, uma recapitulação das 4 técnicas trabalhadas na unidade 1. Vamos fazer aqui a decodificação, pelo menos no primeiro período, tá? Então, a medalha Fields, muitas vezes referida como o Prêmio Nobel da Matemática, porque não há o Prêmio Nobel da Matemática. Então, a medalha Fields, ela é referida muitas vezes, né, ela é comparada, né, como se fosse o Prêmio Nobel. Ela é considerada, né, o Prêmio Nobel da Matemática. É uma premiação prestigiosa que reconhece realizações excepcionais no campo da matemática. Estabelecida ou criada, fica melhor criada, estabelecida, mas eu posso fazer um ajuste, ficou melhor, né? Eu adaptei, criada em 1936 pelo matemático canadense John Charles Fields. A medalha, eu acho que já pode parar por aqui, né? Porque senão eu vou dar um spoiler para vocês. Vamos terminar esse período, vamos lá. A medalha é concebida a cada 4 anos pela União Matemática Internacional durante o Congresso Internacional de Matemática, tá? O ICM. Então vamos parar aqui, porque já dei muito spoiler para vocês que terão que aplicar as técnicas e responder lá as questões no material complementar. Então, gente, chegamos ao final da aula 5. Nesta aula, trabalhamos a técnica de leitura Prior Knowledge, que é também conhecida como Background Knowledge, né, conhecimento prévio, ou conhecimento da tua bagagem de vida, das tuas vivências. E também fizemos uma revisão, né, e aplicação das técnicas lá da unidade 1, desse último momento. Né? E congrats. Congrats é a forma curta de congratulations, ou seja, parabéns. Né? Então, vou finalizar aqui com uma citação do René Descartes. Ele diz assim: It is not enough to have a good mind. The main thing is to use it well. Em outras palavras, não é suficiente ter uma boa mente. Né? A coisa principal é usá-la bem. Ou seja, não basta ter uma boa cabeça, uma boa mente. Né? A coisa principal, ou seja, é preciso saber usá-la bem. E eu vou me despedir dizendo thank you very much, take care, né? Se cuida, como falamos em inglês, se cuida, take care, e até
a nossa aula 6. Bye, bye!